Após comentarmos os dois primeiros cavalos, vimos quais consequências eles trarão. E mediante a exposição do texto, a gente percebe que cada vez que um cavalo sai, as coisas só pioram. Já viu como fica uma região após uma guerra? Dá só uma olhada. Desolação, miséria, tristeza e morte. E isso é só para vocês terem uma vaga noção, porque na realidade o lance está bem à frente do que você vê nestas imagens. Horrível, né, cara? E como guerras sempre deixam um cenário de destruição, quem mais sofre com todo o resultado são as pessoas, são os seres humanos. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai manter o foco e dar continuidade à trajetória dos cavalos de Apocalipse. Bora? Pessoas fugindo dos seus países atrás de refúgio em outros não é novidade. Foi assim no passado, é no presente e assim será no futuro. Quando certos teólogos afirmam que os cavaleiros já estão em ação, mostram o quanto são ignorantes no assunto. E não somente no campo escatológico, mas porque essa informação é exegeticamente incorreta. Guerras, fome, doenças e mortes sempre houveram. E se formos levar ao pé da letra essa interpretação sobre os cavalos, então é correto afirmar que eles já estão soltos desde a época do Antigo Egito, cara, em que tudo isso já acontecia. Nem coerência textual isso tem. Os cavalos são uma profecia escatológica, portanto, para o tempo do fim. E no texto que leremos agora, veremos o que vai restar de um cenário pós-guerra. Quando o terceiro selo foi aberto, ouvi o terceiro animal dizer: "Vem e vê." Olhei e eis um cavalo preto. E aquele que o montava tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." Após a passagem do cavalo vermelho, o que se verá será apenas o caos, a destruição e uma desolação indescritível. O cavalo preto sai em seguida e traz fome, escuridão, morte, aflição, clamor e luto. Vegetações serão praticamente extintas, plantações, florestas e cidades inteiras queimadas, pretas e secas. Corpos carbonizados e como o ser humano não resiste aos altos níveis de radiação, em curto espaço de tempo haverá também uma mortandade até então incomensurável. Principalmente pelas vítimas da radiação que trará um câncer mundial. O Sol será coberto pela nuvem de poeira que se levantará após diversas explosões de bombas atômicas. O planeta ficará em trevas, com um aspecto horrível. E tudo isso significa a cor preta do terceiro cavalo. Sabe aquele filme O Livro de Eli? Alguém assistiu com o Denzel Washington? Pronto, é mais ou menos aquilo ali. Quem viu sabe do que eu estou falando. A balança significa controle, racionamento e escassez de alimentos básicos em escala mundial. Em um termo mais popular, haverá fome, tanto para os atingidos diretamente pela Terceira Guerra, quanto para aqueles que terão de ajudar tirando do seu para dar aos outros. Balança denota equilíbrio, medida, tudo na conta certa e igual para todos. Até os ricos sofrerão com isso, cara. Bens materiais e contas bancárias gordas não terão a menor relevância para o anticristo, o que fará de ricos e pobres uma coisa só. Na época em que João teve essa revelação, o trigo era a principal matéria-prima dos alimentos mais consumidos, como o pão, por exemplo. Já a cevada era mais utilizada nas bebidas. Lembrando que no livro de Apocalipse você encontra muitas metonímias, que é quando o texto usa figuras da época para se referir às da atualidade. João falava de trigo e cevada, alimentos básicos da sua época. E nesse contexto ele revela que haverá falta de alimentos simples, daquilo que é básico. Ou seja, vai faltar até mesmo o pão nosso de cada dia. E como a gente come mais do que bebe, o racionamento da cevada será menor que o do trigo. Por isso que são 3 medidas de cevada e 1 medida apenas de trigo por 1 denário.
No sistema monetário romano, o denário era uma moeda de prata que equivalia a um dia inteiro de trabalho. Era a paga de um dia inteiro. Com um denário era possível comprar 8 quilos de pão. Porém, nos dias do cavaleiro preto não haverá toda essa fartura que se havia nos dias comuns. Portanto, as pessoas com fome serão obrigadas a comer animais fora do seu cardápio comum, cara. A gente já sabe disso acontecendo aqui do ladinho, né? Na Venezuela. Pois é. E até mesmo alimentos e águas contaminados com radiação que ocasionarão uma epidemia mundial, abrindo as portas da morte e do inferno que atrairão o último e o pior dos cavalos. As forças nacionais estarão de prontidão. Haverá muita perplexidade e agonia. Já imaginou, cara, aviões cheios de donativos se deslocando para levarem ajuda e de repente esses aviões começarem a caírem cheios de voluntários? Realmente, cara, vai ser tenso, até porque parte desses voluntários das Forças Armadas estarão focadas em guerras ou no final delas. Por isso que Daniel falou que será uma aflição como nunca houve desde a fundação do mundo. E Jesus confirma isso. Como todos sabem, o azeite sempre foi muito utilizado na culinária mundial. E embora seja um alimento, ele também era usado como combustível. Na Bíblia, o azeite também tinha a função de ungir e tem vários outros significados que, em sua grande maioria, o relacionam à pessoa do Espírito Santo. Já o vinho, bebida mais comum entre os judeus, não representa o sangue de Jesus Cristo dentro da questão em apreço. Essa proposta não se encaixa nesse contexto. Nesta configuração, entendemos que tanto o azeite quanto o vinho aqui referem-se às propriedades naturais de curas que ambos possuem, atuando nas feridas e inflamações. Ou seja, falamos muito de utilidades alimentares, mas esquecemos que azeite e vinho também serviam como medicamentos no tempo da Bíblia. Deus dá a ordem para que durante os dias do cavalo preto não seja danificada a erva ou árvore alguma, mas apenas os homens. Afinal, haverão pessoas vivas aqui que não aceitarão o número da besta e, portanto, precisarão de alimento e remédio. Então, meus amigos, o cavalo preto é só a ponta do iceberg para o que virá posteriormente. Ele prepara todo o ambiente para os piores dias da humanidade sobre a Terra, salientando que tudo isso em apenas 3 anos e meio, viu, cara? Que Deus nos guarde desse período medonho e tenebroso, não é verdade, cara? No próximo vídeo sobre o último cavalo, abordaremos um detalhe, o qual vocês vão ficar sabendo aqui no canal. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos, um forte abraço e semana que vem tem mais.